O motorista do carro esportivo de luxo que se envolveu em acidente com morte em São Paulo foi liberado depois de prestar depoimento por cerca de 4 horas na delegacia. A prisão temporária dele foi negada pela Justiça. Imagens de câmeras de segurança revelam que ele dirigia em alta velocidade. Depois de prestar depoimento, Fernando Sastre Filho, de 24 anos, deixou a delegacia pela porta da frente. No fim da noite, a Justiça negou o pedido de prisão temporária feito pela polícia. Fernando se apresentou na delegacia acompanhado de 3 advogados e da mãe, mais de 30 horas depois de ter causado um acidente que provocou a morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana. Câmeras de segurança mostram o carro de luxo que Fernando dirigia em alta velocidade em uma avenida onde o limite é de 50 km por hora. Na sequência, ele atinge o veículo de Ornaldo. Fernando não tinha nenhum ferimento aparente no rosto quando chegou à delegacia. Na madrugada de domingo, após o acidente, os pais de Fernando chegaram ao local e avisaram a polícia que levariam o filho para um hospital próximo para ser atendido por causa de um machucado na boca. Mas quando os agentes foram até o hospital, descobriram que Fernando não esteve no local. Tentaram ligar para ele e para a mãe, mas não foram atendidos. Por isso, a polícia considera que Fernando fugiu do local do acidente. A conduta dos agentes que atenderam a ocorrência e liberaram o jovem vai ser investigada. Segundo o delegado responsável pelo caso, Fernando pode responder por homicídio doloso quando há intenção de matar, dolo eventual, fuga do local do acidente e lesão corporal por causa do passageiro que estava com ele e ficou ferido. Ele confessou que realmente estava dirigindo, bateu na traseira do carro, não falou que ele tinha ingerido bebida alcoólica, que ele estava em velocidade incompatível com o local. Em nota, a defesa de Fernando disse que ele não fugiu do local do acidente, uma vez que já havia socorro sendo prestado às outras vítimas e que foi liberado pela Polícia Militar para seguir ao hospital. Informou ainda que todas as circunstâncias do acidente serão devidamente apuradas no curso da investigação, com a mais ampla colaboração de Fernando. Ornaldo foi enterrado em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. A fuga do motorista gerou revolta nos parentes da vítima. Ele não merecia morrer, não. Um pai de família, ele tinha tudo pela frente. Quem tem dinheiro, nada é punido nesse mundo. Pois é, o filho, inclusive, do motorista que morreu, disse que fica um sentimento de injustiça, um sentimento muito grande de injustiça. Vamos entender melhor o que diz a nossa lei sobre esses casos com o professor da FGV Direito Rio, o Carlos Vers. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. A primeira pergunta que muita gente pode ter em mente é a seguinte: por que essa prisão não foi autorizada pela Justiça, doutor? Boa tarde mais uma vez. Bom, Kelly, boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui. Enfim, inicialmente, né, a prisão, ela foi, como ele saiu do local do acidente, enfim, não pôde ser conduzido à delegacia para que fosse avaliado efetivamente se ele era o autor do crime. Não pôde ser decretada uma prisão em flagrante por conta de eventual homicídio, enfim, culposo ou doloso, poderia ser decretada uma prisão em flagrante caso tivesse sido conduzido à delegacia. As hipóteses de prisão temporária, elas são muito limitadas no processo penal, né? Então, o pedido de prisão temporária, só pode acontecer nos casos em que for imprescindível para as investigações. E isso é difícil de se justificar no caso concreto. No caso desse, em que a pessoa já havia prestado depoimento e não há mais muito que possa ser feito ali para se avaliar mais diligências investigativas que eventualmente possam ser atrapalhadas pela liberdade desse indivíduo, é de fato difícil justificar uma prisão temporária. Agora, doutor, até para a gente aumentar a conscientização de todos os motoristas de forma geral, né? Que tipo de situação ou de conduta pode agravar, né, a pena de quem comete crimes ou se envolve em acidentes que causam mortes aqui no país? Bom, perfeito. A primeira delas, né, a pessoa que está conduzindo um veículo automotor embriagada, tendo consumido álcool ou outra substância proibida.
ela pode responder com uma pena mais alta. A pena, caso aconteça a morte, a pena que normalmente é de 2 a 4 anos de detenção, no caso de um homicídio culposo, ela pode aumentar para 5 a 8 anos. E no caso, por exemplo, também do indivíduo ele se evadir do local do acidente sem prestar socorro, também essa pena pode ser agravada também, até 1/3, né? Então, nesses casos em que o homicídio ele vai ser considerado culposo, né? Então, para a pessoa, ela inobservou o dever de cuidado, né? Não nos casos em que, de fato, ela assumiu o risco de produzir resultado sendo indiferente àquele resultado, né? Nos casos de dolo. Nesse caso aqui, a delegacia, o delegado entendeu que o crime teria havido dolo eventual, né, que é equivalente ao dolo, né, que é, em vez do indivíduo querer o resultado, ele assume o risco de produzir o resultado. No caso aqui, não basta assumir o risco, ele tem que ser de fato indiferente ao resultado, né, ele tem que tomar aquele resultado como aceitável. Né. Nesses casos, isso vai ser avaliado no caso concreto, ao longo da instrução criminal, no processo, caso uma denúncia venha a ser recebida aqui, tudo indica que sim. Vai ser avaliado no caso concreto se de fato ele agiu com dolo ou agiu com culpa. Né? E a pena ela vai variar muito aqui. Isso há uma sensação de injustiça muito grande no caso em que o homicídio é considerado culposo, né? E a pessoa não é penalizada em razão de, por exemplo, uma embriaguez, que tem uma pena mais alta, né? Só para deixar bem claro mais uma vez para todo mundo, quando a gente fala em homicídio culposo, é aquele que a pessoa não teve intenção. E o doloso, aí sim, a pessoa teve intenção de praticar aquele crime. Agora, doutor, o senhor chamou a atenção para um ponto importante quando a gente fala sobre agravamento da pena, que é quando a pessoa ela foge do local do acidente. Esse caso teve um ponto muito peculiar, que foi o fato dos policiais terem liberado esse motorista para ir até o hospital com a família e, obviamente, depois ele não foi encontrado. O que a gente pode analisar em relação a essa postura dos policiais, postura que, inclusive, vai ser alvo de investigação? Bom, primeiro, sobre a questão do agravamento da pena, só para ficar claro, a pena ela se agrava caso a pessoa deixe de prestar socorro, saia do local e deixe de prestar socorro. Quando já há socorro no local, a pena não é agravada. Há um outro crime de evasão do local do acidente para evitar a responsabilidade penal civil, e pode ser o caso aqui. Sobre a conduta da polícia, que liberou o rapaz, na minha visão, é totalmente equivocada essa conduta. A pessoa que não está numa situação de emergência ali, de risco à vida, ou com necessidade premente de atendimento médico, ela não vai ser conduzida ao hospital, deve ser liberada para o hospital. Caso ela precise de atendimento, ela deve ser conduzida ao hospital pela polícia e, eventualmente, depois, se puder, ser levada, ser encaminhada à delegacia, mas de nenhuma forma, especialmente com uma pessoa que acabou morrendo no acidente, o indivíduo deveria ter sido liberado do acidente, do local do acidente. Doutor, muita gente disse o seguinte: poxa, não foi feito o teste do bafômetro, não foi conseguir, né? Ninguém conseguiu fazer esse teste do bafômetro. Porém, por favor, me corrija se eu estiver errada, ninguém é obrigado a produzir provas contra si próprio. Mas em relação ao bafômetro, em relação à embriaguez ao volante, o que a polícia, na verdade, pode fazer quando a pessoa se nega a realizar o teste? Bom, perfeito. De fato, você tem toda a razão. A pessoa não é obrigada a produzir prova contra si mesma, então ela não é obrigada a assoprar o bafômetro, como a gente fala aqui, né, o etilômetro. Mas outros meios de prova podem suprir esse teste, né? Então, se de fato ele exibir sinais ali de embriaguez, e esses sinais, há diversos tipos de constatações podem ser feitas com base até nas resoluções do CONTRAN, né? Mas há diversos indícios que demonstram que aquele indivíduo ele pode ter consumido bebida alcoólica. Se os policiais, por exemplo, como testemunhas, eventualmente tivessem identificado sinais de embriaguez, isso seria suficiente para poder constatar que esse indivíduo ele ingeriu bebida alcoólica para os fins do Código de Trânsito Brasileiro, né, as penas do Código de Trânsito Brasileiro. Isso pode ser eventualmente acontecer caso eles obtenham câmeras de segurança do estabelecimento que ele estava,
eventualmente pode demonstrar que ele consumiu ou não bebida alcoólica, né? Eu acho pouco provável que os policiais acabem testemunhando que ele ingeriu bebida alcoólica, tendo em vista que eles o liberaram para receber atendimento em razão de um simples ferimento na boca, né, como foi divulgado aí. Então, acho pouco provável que agora eles venham dizer que ele ingeriu bebida alcoólica, que havia sinais de embriaguez. Se isso tivesse acontecido, eles teriam que ter prendido ele em flagrante ali, pelo crime de, não só de embriaguez ao volante, mas, na verdade, o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com um aumento de pena em razão da embriaguez. Doutor, uma pena grave de 5 a 8 anos. Doutor, para a gente fechar aqui a nossa entrevista, o que diz a lei em relação a motoristas que se envolvem em acidentes assim, resultando em mortes? A pessoa pode voltar a dirigir, não? Então, se ela eventualmente vier a ser condenada por um crime seja de embriaguez ao volante, seja de homicídio na direção de veículo automotor ou até lesão corporal, ela pode ter o direito de dirigir suspenso e ao final do processo ela pode ter eventualmente a habilitação suspensa em definitivo ou eventualmente até cassada, né? Isso pode ser uma medida cautelar que o juiz pode deferir no curso do processo, inclusive, né? O juiz, ao tomar conhecimento desse caso, se houver pedido das partes, ele pode determinar que o acusado se abstenha de dirigir qualquer veículo automotor, né? Que ele tenha que entregar a carteira de habilitação dele. Vamos seguir acompanhando, doutor, e sempre torcendo para que os motoristas tenham consciência no trânsito, né? Porque o carro ele pode virar uma arma. Muito obrigada pela análise, uma boa tarde e até a próxima. Uma boa tarde, até a próxima. Até.